Olá pessoal, Edu da galera aqui com vocês. Então pessoal, volta e meia surge alguma pergunta ou comentários que os gamers estão vencendo os fabricantes e que a Nvidia, a AMD ou até mesmo a Intel estão sendo obrigadas a baixarem os seus preços. E o pessoal também acaba confundindo um pouco esse assunto com a situação dos processadores, as CPUs da AMD, em especial da linha 7000, que estão baixando direto os preços lá fora e aqui também de certa forma. Mas essa situação dos processadores é um pouco diferente da questão das GPUs. E até nós já falamos um pouco dos processadores aqui nas lives aqui do canal. A questão é que seguidamente estamos sendo bombardeados com matérias ou vídeos falando sobre reduções nos preços das GPUs e que agora vai que a Nvidia ia acabar distribuindo 3080 para as pessoas na rua, que a 4070 é um fracasso e vai derreter o preço. Então assim, ó, nesse vídeo aqui nós vamos separar o que é realidade do que é clickbait. Bom, o primeiro ponto para a gente começar é que no começo de junho, vários youtubers alardearam uma notícia do famoso site Tom's Hardware, que noticiou queda nos preços das GPUs. Pois bem, a impressão que ficou é que eles nem leram a notícia e só despejaram as coisas do tipo abusaram os preços e agora estão tendo que baixar. E coisa também do tipo, mesmo para os gringos a coisa tá difícil, então eles têm que baixar o preço mesmo. Ou então ainda, as pessoas estão tomando consciência. Pois é, o problema é que a notícia trata-se, na verdade, de uma coluna trimestral que o site faz sobre média de preços no eBay. Pois é, e no eBay nós temos placas novas e placas usadas. Ok, isso até reflete um pouco a situação, que as GPUs tenham caído de preço. Mas, pessoal, nas trocas de geração é normal que vai ter muita gente vendendo para pegar uma mais nova, aliada também às promoções que acontecem de modelos anteriores, o que acaba derrubando a média geral de preços. Mas isso não reflete o preço dos modelos atuais. O segundo ponto é que muitas vezes disparam notícias só que se baseando apenas no mercado europeu, sem de fato especificar esse detalhe. E na Europa, como sabemos, as coisas estão complicadas. Tem uma guerra acontecendo lá, a recessão está ocorrendo e tem países ricos e outros nem tanto. Então o que acontece? Temos países que vão consumir sim placas mais caras e outros que vão consumir placas menos sofisticadas e que essas placas terão mais espaço nesses mercados menos afortunados, vamos dizer assim, isso lá na Europa, né? Resumindo, traduzindo, placas de entrada ou sem as tecnologias desejadas tendem a ter menos aceitação em países mais ricos. E aí abre-se a porta para pequenas reduções e promoções nos modelos menos desejados. Para vocês terem uma ideia, no levantamento de vendas de uma loja alemã, de todas as GPUs vendidas, o ticket médio semanal para placas da AMD é de aproximadamente 550 euros. E para placas da Nvidia, o ticket médio varia entre aproximadamente semana a semana entre 750 a 800 euros. E a top, a placa que está sendo mais vendida, vamos pegar assim o ranking das top 10, das 10 placas mais vendidas. A 4070 está sendo está sendo em geral a placa mais vendida. Na última semana ela vendeu 340 unidades, seguida pela RX 6700 XT, que vendeu 210 unidades. A 3060 ficou em terceiro com 200 unidades. E em quarto temos a 4070 Ti com 185 unidades. Pois bem, depois temos a 6600 em quinto com 170 e a 4080 e 4090 empatadas em sexto lugar, cada uma com 150 unidades. Depois em oitavo e em nono temos em oitavo lugar a 6800 XT e em nono e décimo a 7900 XTX e a 7900 XT. Pois bem, com isso, com esses números que eu falei agora aqui, e esse ranking aqui das 10 placas mais vendidas nessa loja lá na Alemanha, é interessante ver que, tirando as RX 6000,
que são placas que de fato caíram de verdade de preço, que foram bem, que enfim tiveram um corte de preço, enfim, oficial grande, as placas mais vendidas são as que estão com os menores descontos em média. E aí que está o detalhe, na NVIDIA os descontos estão oscilando entre 6% a 9%. Já no caso da 7900 XT, que é a 10ª placa mais vendida, ela chega a ter até 22% de desconto. E aí vocês percebem que o patinho feio, que é a 4070, que era a placa fracassada, está isolada nas vendas sem precisar de liquidações. Essa que é a realidade. Só que assim, ó, notem que nisso aqui a gente está falando de Europa, e que aqui agora a gente falou de alguns números da Alemanha. Só que assim, ó, eu também peguei alguns números referentes às vendas de placas na Holanda. E lá, os preços das 4080 e 4090 haviam baixado em torno de 5% até no mês passado, mas no mês retrasado, na verdade. Pois no mês passado, eles já recuperaram 1% do preço, ou seja, as placas baixaram e agora já subiram um pouquinho. E os demais modelos das placas da NVIDIA seguem o preço sugerido lá na Holanda, ao passo que as placas da série 30, as RTX 30, seguem com os descontos, tendo os maiores descontos, oscilando entre 10% a 20%. Pois é. O terceiro ponto é que a geral também, que faz, enfim, os alardes, né, acaba escondendo o mercado americano, que é de fato o mercado que mais nos impacta, justamente pelo modo como ocorrem as importações oficiais aqui para o Brasil. E falando de NVIDIA, as RTX 30 têm descontos, mas promoções e descontos nas RTX 40, esses são praticamente nulos, não se tem desconto nas placas da série 40. E normalmente, quando se acha alguma placa com um preço um pouco mais baixo, ao se entrar ali, enfim, na loja para ver, tá vendendo por, sei lá, 5% a menos, essas placas já estão esgotadas. Pois é. E falando de AMD, já que a gente falou tanto de NVIDIA no mercado americano, pelo lado da AMD, a placa que menos baixou, que menos teve redução de preço nos Estados Unidos da AMD, foi a 7900 XTX, que ela baixou apenas 5%, em torno de 5% aproximadamente. Já as demais placas AMD, estas sim tiveram quedas grandes e que chegam a mais de 40%. O quarto ponto, agora vamos falar de China no caso. As placas lá da AMD lá na China, de fato assim, ó, derreteram. E assim, ó, a placa que menos perdeu valor também foi a 7900 XTX, que baixou em torno de 13%. Já as demais baixaram entre 25% a 46%. E aqui sim nós temos realmente, assim, ó, a gente tem um movimento acentuado de redução de preço. E que de certo modo essa redução da AMD, ela mexeu nos preços da NVIDIA também. Na verdade não em todos os preços, na verdade da 4080, que chegou a baixar 22%. Pois a 4070, 70 Ti e a 4090, essas tiveram quedas, mas foram menores, ficou na faixa dos 12%. E assim, ó, e essa redução da 4080, desses 22%, foi o que baixou também aproximadamente as placas as RTX da série 30. E aqui, com essa redução da 4080, é bem fácil assim, a gente perceber que a placa da AMD que menos baixou, que foi a 7900 XTX, que já tinha um preço mais baixo sugerido, acaba batendo diretamente com o preço, no caso, da placa que mais baixou da NVIDIA. Mas assim, ó, falando, no caso aqui, a gente falou de China aqui rapidamente, não podemos esquecer que a China está passando por uma crise de consumo. Ou seja, os chineses estão consumindo menos, mesmo agora 6 meses depois do fim da política de zero micróbio. E a grande verdade é que o chinês, ele tem medo, ele está com medo de consumir. Ele não quer gastar com qualquer coisa que seja supérflua. Assim, ó, a verdade é que o confinamento deixou o público de lá muito receoso em consumir qualquer coisa. Ou seja, diferente do que alguns falam, não é uma revolta dos chineses contra o preço das placas de vídeo. Porque assim, ó, mesmo baixando os preços, eles estão com medo de consumir. Essa que é a realidade. Agora, o quinto ponto, isso é uma coisa que eu já falei aqui no canal,
mas a divisão de gráficos para jogos da NVIDIA, com menos da metade do ano fiscal, agora de 2023, já faturou 2/3 do que essa mesma divisão faturou em 2022 inteiro, sendo que 2022 já foi um faturamento recorde. Resumindo, estão vendendo menos placas, mas embolsando mais dinheiro. Essa que é a realidade, a receita tá de vento em popa. Então assim, ó, resumindo, pessoal, muita, mas muita calma com essas notícias de quedas nos preços das placas de vídeo. A coisa, pessoal, tem que ser analisada de uma maneira mais macro. Não peguem notícias isoladas, pois geralmente elas são específicas, são de um determinado mercado. Só que assim, ó, os canais fazem bait direto sem dar a informação correta. Então fica se criando uma expectativa, alimentando um hype na galera, aquela coisa. Sem falar que não sei até que ponto também as lojas não curtem incentivar esse hype pra galera ficar justamente naquele momento e agora, baixou um pouco, dá uma promoção, eu tenho com dinheiro, eu vou comprar, sabe? Cria tanta expectativa que a galera chega num ponto e acaba se desesperando e comprando. E a verdade é que assim, ó, a AMD, ela tá baixando os preços dela, porque a realidade é que ela não tá conseguindo competir com a NVIDIA. Então ela busca realmente captar pelo custo-benefício. E ao mesmo tempo, também assim, ó, existe um mercado consolidado, enfim, de consumidores de placas de alto desempenho. Por quê? Porque se a gente for parar para ver, como eu mencionei ali no caso até ali da Alemanha, ali na Europa, ali, o ticket médio tá nivelado para a parte de cima da tabela. A gente vai ver ali, faz ali o ranking das 10 placas mais vendidas ali, a gente vai analisar um ticket médio, puxa, a NVIDIA com um ticket médio de quase 800 euros, né? Essa que é a realidade, isso juntando todas as placas que estão sendo vendidas, inclusive as que estão, enfim, as da série 30 que estão em promoção. E aí, o que acontece assim com isso? Isso só resulta assim que o preço só está baixando de fato para os modelos antigos ou que tem baixa aceitação de fato no mercado. Isso é o que a gente pode assim concluir analisando esses números. E assim, e ainda com relação a essa questão da AMD, esses sites europeus, em geral, eles mostram ela com aproximadamente 40% das vendas. Sendo que até em algumas semanas chegam até a superar a NVIDIA em unidades vendidas. Só que é o seguinte, ao olhar o hardware, enfim, o ranking de hardware, não deve ser o ranking, né, mas a listagem de hardware utilizada na Steam, a gente percebe que a situação das GPUs da AMD fora da Europa é muito desfavorável. Enfim, não reflete as vendas que se tem na Europa, que são as vendas que são, enfim, divulgadas para todo mundo que a gente vê assim, que são os números que saem, que a AMD tá vendendo tanto. A gente só vê os números da Europa, mas vai olhar na Steam, na realidade, o pessoal não tá usando placas AMD. Aliás, aproveita para dizer aqui nos comentários, aqui, quando a gente está conversando aqui, se você o quanto que você está disposto a gastar numa GPU da AMD e numa da NVIDIA. Vamos ver se o valor realmente equivale o quanto você estaria disposto a gastar numa GPU dessa. Porque a realidade é assim, todo mundo fala que a AMD oferece mais por menos, mas chega na hora de comprar e o pessoal acaba optando por NVIDIA. Essa que é a realidade que acontece. E assim, certamente, até não podemos esquecer, vai ter alguém que vai vir falar aqui, vai comentar, talvez nem sem assistir o vídeo, que a 4060 Ti recém-lançada já está tendo desconto. Pois é. Bom, e isso acontece porque a 3060 Ti está, sim, roubando muitas vendas da 4060 Ti, porque ela está tendo grandes descontos. A 3060 Ti está com custo-benefício sensacional. E se a gente for pegar, por exemplo, a Alemanha ali, por exemplo, onde tinha números mais detalhados, a 3060 Ti ela vendeu 5 unidades a mais que a 4060 Ti nas últimas semanas. Só que assim, podem ter certeza que quando acabarem as 3060 Ti, a 4060 Ti vai absorver essas vendas, esses números da 3060 Ti. E a geral vai esquecer que a 4060 Ti ela é basicamente mais do mesmo. E por sinal, assim, aqui no Brasil mesmo, se vocês forem consultar, vão perceber que os preços da 4060 Ti subiram aqui. Pois é, porque até semana passada tinha alguns modelos abaixo dos R$3.000. E no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, não tem mais nenhum modelo de 4060 Ti abaixo dos R$3.000.
E já que estamos falando de Brasil, o dólar está baixando. Só que a gente sabe que, infelizmente, quando o dólar baixa, isso não reflete de imediato nos preços das placas de vídeo aqui. E só que quando o dólar sobe, enfim, sobe instantaneamente, né? Só que assim, ó, falando, né, voltando aqui para o nosso pensamento, eu não aposto, enfim, que o dólar vá seguir baixando muito, até pelo fato dessa queda que a gente está tendo agora ter sido pelo fato do superávit, enfim, da balança comercial em função do agronegócio e não por questões de medidas governamentais. Então acho que daqui a pouco o dólar deve logo estabilizar. Mas de qualquer maneira, ele não vai subir de imediato se ele vir a subir. Então, assim, ó, esse cenário acaba sendo favorável para que ocorra um relaxamento nos preços das placas de vídeo. Então, assim, ó, o que eu vejo aqui é um cenário realmente mais apoiado na cotação da moeda do que pelo fato das placas de fato ficarem mais baratas, porque, enfim, o brasileiro não está comprando e tem que baixar os preços. Porque, assim, ó, se a gente for parar para analisar, não existe necessidade, não tem, principalmente a Nvidia de fato, né? Ela não tem necessidade de mandar algo para vender barato aqui se ela está vendendo bem, enfim, pelo preço que ela quer em outro mercado. Sem falar ainda que com o Digital Tax e com a fiscalização aumentando pouco a pouco, enfim, na alfândega, né? As lojas vão ficar vão se sentir mais confortáveis. Sem falar também assim, ó, que já faz um tempo, se a gente for olhar as lojas famosinhas daqui, a variedade de placas de vídeo disponíveis é bem menor do que já foi até pouco tempo. Mas me digam vocês, o que vocês acham disso? Quais são as expectativas que vocês têm? Por hoje é só. Se inscreva no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!